Olá, seja bem-vindo a mais uma meditação do nosso coração a partir das Escrituras Sagradas. Eu quero, nessa oportunidade, nesse momento, pensar com você sobre esse tema. Qual a forma do louvor ao Senhor? Você já parou para pensar em algum momento, em algum instante, como deveria ser a nossa forma de louvor e adoração ao nosso Deus? E onde deve acontecer o louvor na forma como vamos estar falando? Bem, primeiro, louvar ao Senhor tem que ser uma atitude constante, frequente, diária, ininterrupta. Nós precisamos viver na consciência de que louvamos a Deus com as nossas palavras, com a nossa vida, com o nosso agir, com o nosso viver como um todo. Mas em específico eu quero falar do momento de adoração. Sim, aquele momento que a gente separa um hino, um cântico espiritual ao nosso Deus para adorá-lo, para louvá-lo. Eu quero falar sobre esse momento. A primeira coisa e o primeiro elemento que tem que fazer parte do nosso culto ao nosso Deus e do louvor que vamos estar prestando ao nosso Pai que está nos céus é, sem dúvida nenhuma, a alegria e o fervor. Nós precisamos chegar na presença do nosso Deus, crendo em quem Ele é e no que Ele é digno e na sua grandeza, na sua majestade. Louvarmos com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, nos derramarmos na presença do Senhor. Aqueles cânticos mais voltados para a adoração é o momento que nós devemos reunir toda a intensidade do nosso amor, do nosso temor ao Senhor, para invocarmos o seu nome à medida em que louvamos com cada frase ou refrão da canção. De semelhante modo, quando o hino é aquele hino jamais de júbilo e de celebração, podemos ali também demonstrar toda a alegria e o fervor do nosso coração, louvando a Deus com ousadia, com gosto, com prazer. Sabe, tirando do lado mais íntimo do nosso ser, do mais profundo do nosso coração, uma adoração viva e verdadeira, porque o nosso Deus é vivo. E hoje eu quero pensar com você. E uma das primeiras coisas que tem que compor o nosso louvor, o nosso cântico, a nossa adoração na forma musical, é a gente ser grato ao Senhor. Ser grato ao Senhor, porque Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso soberano, Ele é majestoso. E lá no livro dos Salmos, capítulo 100, versículo 2, a palavra de Deus diz: servi ao Senhor com alegria e apresentem-se diante dele com cântico. Venha intencionalmente, reserve com propósito, saia da sua casa já planejando como você vai adorar, como você vai louvar ao Senhor, como você vai se portar diante do seu Deus naquele momento com a grande congregação, com o povo de Deus que também saíram dos seus aposentos, saíram dos seus recintos e foram ao templo buscar ao Senhor. Alegria e fervor não pode nos faltar. Nós devemos servir ao Senhor com muito mais prazer do que aquele apaixonado canta o time canta o hino do seu time de futebol. Nós temos que cantar com mais fervor do que qualquer sectário consegue cantar as canções que formam um nicho onde ele adora a sua divindade, adora o seu Deus com D minúsculo. Nós precisamos, com muito mais fervor, com muito mais amor e, sobretudo, pureza, nos expressar diante do nosso Deus. E a Bíblia Sagrada nos convoca a isso, porque a palavra de Deus vai nos apresentar essa ideia da necessidade de fazer um culto com celebração ao Senhor e essa celebração viva. Por isso é que em Romanos capítulo 1, versículo 2, o Senhor diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí está, use a mente, não para fazer esquisitice, coisas espalhafatosas, mas a palavra de Deus diz, e o Senhor nos conclama,
que apresentemos os nossos corpos como um sacrifício vivo. É por isso que na hora daquele cântico que inspira a oração, você deve fechar os seus olhos, levantar as suas mãos aos céus, sem ira, sem contenda, sem animosidade, e adorar aquele que é, que era e que há de vir, o nosso Deus Todo-Poderoso. É exatamente por isso que na hora daquele hino de confraternização, aquele hino mais animado, você deve celebrar com júbilo, corpo, alma e espírito, na mesma intenção, buscando, servindo e se consagrando e se dedicando a esse Deus, porque Ele merece. E a palavra de Deus vai dizer no versículo 2, dizendo a chave principal para a gente ter uma adoração viva, para a gente chegar com um louvor que ao Senhor nosso Deus faz jus, que honra ao nosso Deus. Ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade do Senhor. Nós vamos provar a boa e agradável, perfeita vontade do Senhor quando nós nos dispusermos a buscar ao Senhor com o nosso ser, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e sem reservas de domínio. Dá ao Senhor o maior júbilo que podemos dar, a maior adoração que podemos prestar, a maior reverência que podemos nos portar. É isso que tem que nos levar à presença do nosso Deus. Nós temos que ter essa ideia para que o nosso louvor seja vivo. Nós precisamos não nos conformar com este mundo, não pegar a forma desse mundo, mas pegarmos a forma do mundo de Deus. E isso é renovando o nosso entendimento pela palavra de Deus. Aí sim nós vamos apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Um culto que é feito com entendimento, um culto que é feito com sabedoria, um culto que é feito, dirigido totalmente pelas Escrituras Sagradas, regidas por ela. Não tem outra forma. Quando vamos louvar ao Senhor, nós devemos chegar ali entendendo que ao Senhor pertence o louvor, pertence a adoração, pois Deus habita no meio dos louvores. E Ele é quem nos dá as bênçãos, é Ele quem nos dá a sabedoria. Sim, é o nosso Deus quem faz todas essas coisas. Em Efésios 1:8, a palavra de Deus diz que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Olha só, sabedoria e prudência na hora de louvar ao nosso Deus. Para a gente não cantar qualquer canção, para a gente não dizer glória a Deus e aleluia por qualquer coisa que é pronunciada por um pregador, mas ouvindo atentamente dizer isso conscientemente. Porque Deus merece todo louvor e toda adoração nos céus e na terra. Em Colossenses 2:3, a palavra do nosso Deus diz que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E isso é interessante, muito lindo. A adoração ao nosso Deus, ela consegue, através da forma da canção, levar a palavra de Deus para o mais profundo do nosso ser, porque a canção ela tem uma capacidade singular de penetração na mente, na alma de cada pessoa, de forma que as nossas vidas são renovadas, porque Deus de fato faz coisas extraordinárias na hora do louvor. E quando você combina louvor com oração, isso é adoração. Aí você começa a sair da dimensão humana e você entra na dimensão de Deus, na dimensão espiritual. É o momento em que você está nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O louvor é, sem dúvida nenhuma, uma apreciação da glória do nosso Deus. Da glória do nosso Deus que jamais se acabará, e nós precisamos prestar esse louvor ao nosso Deus. Então bote isso na sua mente. O que é o louvor? Ela é a apreciação da glória do nosso Deus, da sua soberania, da sua majestade, da sua grandeza, da sua infinitude. O louvor é isso. Por isso, desde agora e para sempre, precisamos render louvores sem fim ao nosso Deus, porque Ele merece. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 12, a palavra de Deus diz, dizendo amém, louvor, glória, sabedoria e ações de graças,
honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Como é lindo ver que os anjos nos céus adoram ao Senhor, louvam ao Senhor e exaltam pela sua majestade, porque o nosso Deus é digno. Como é lindo olhar para a palavra de Deus, e eu olho como Judas, servo do Senhor Jesus, ele encerrou a epístola. Em Judas, no capítulo 1, versículo 25, está escrito: ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória, a majestade, o domínio, o poder, agora e para todos sempre. Amém. Meus amados e queridos irmãos, é somente numa vida consagrada diariamente ao Senhor que nós conseguiremos fazer isso. Por isso nós precisamos trazer para a nossa prática diária a prática da oração, a prática do jejum, a prática da leitura devocional das Escrituras. É por isso que é importante passarmos o tempo todo orando no Espírito. É preciso que reservemos um tempo de qualidade para fazer isso ao nosso Deus. E o louvor não pode ser diferente. O louvor tem que ser exatamente assim. Então, como deve ser? Ou qual a forma do louvor? Esse louvor tem que ser com alegria, com fervor, em espírito, em verdade, demonstrando a nossa gratidão e a nossa apreciação ao nosso Deus. É com alegria e fervor que nós vamos cantar ou cultuar, celebrando com júbilo ao autor e consumador da nossa fé. Pelo entendimento de que louvamos ao Senhor, porque a Ele pertence o louvor, e é dele que flui as bênçãos, que flui a sabedoria que nós desfrutamos na nossa convivência diária. Precisamos entender que ao louvar, o nosso louvor deve ser na forma de apreciação à glória do nosso Deus, a sua majestade, a sua soberania, porque Ele é Deus. Eu oro para que Deus fale ao seu coração através desta mensagem. Peço a você que compartilhe essa mensagem com seus amigos. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, isso vai nos ajudar e vai ajudar muita gente. Certo? Então, curta, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal e vamos propagar o reino de Deus até que o Senhor venha. Um forte abraço. Até o próximo momento de devocional.